Bom dia, sejam bem-vindos ao canal do Antonista. Eu sou o Antonista e falando em dia, não seria melhor boa aquela que cedo desperta, a aurora dos dedos rosados, dos róseos dedos. E se você não entendeu essa referência, isso significa que você precisa ler a Odisseia. A Odisseia é um dos textos mais fundamentais e importantes da história da literatura e da mitologia mundial. E é uma obra de Homero de mais de 3.000 anos que felizmente foi trazida de volta à atenção popular por conta de uma adaptação cinematográfica que o Christopher Nolan fez desse filme, que é um dos grandes diretores vivos aí da nossa geração. E ele fez uma adaptação para o cinema da Odisseia. Então, como tá todo mundo falando dessa obra, eu vou aproveitar esse bafafá para trazer a minha perspectiva sobre esse texto, que é a perspectiva desse canal, onde nós fazemos análise simbólica dos textos, né? Aqui a gente não vai falar da adaptação do filme, a gente não vai falar da história, apesar de que a gente vai ter que explicar a história, mas o legal seria se você já conhecesse a história. Tem vídeos muito bons fazendo resumos da Odisseia no YouTube brasileiro mesmo. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o simbolismo da Odisseia. Na tradição clássica, a Odisseia é dividida em 3 grandes partes, e nesse vídeo a gente vai falar especificamente da primeira, que é tradicionalmente conhecida como a telemaquia. E ela é chamada de telemaquia porque o personagem principal desses 4 primeiros cânticos da Odisseia, a Odisseia completa tem 24 cantos, e esses são os 4 primeiros. E o personagem principal é Telêmaco, que é filho de Odisseu, que é o grande herói da Odisseia de fato, né? Então, eu vou começar lendo para vocês o comecinho da Odisseia, e a gente vai conversando. A gente não vai fazer a leitura do texto, eu vou só falar a respeito das coisas, tá? Mas esse começo eu quero ler porque ele dá uma resumida na história toda, né? Então, antes da gente começar com a história, o texto começa: "Fala-me, musa, do homem de múltiplos caminhos", que é Odisseu, né? Então aqui o poeta está falando: "Fala-me, musa". Eu quero só já trazer uma análise simbólica do que isso significa. Porque musa, para quem não sabe, são as filhas, são 9 filhas que Zeus tem com a Mnemose, né? Que é de mnemônica, que é de memória, né? E o que acontece é que Zeus, simbolicamente, ele representa aquele que detém o cetro divino, aquele que é responsável pela ordem, pelo logos divino. Ele é responsável e ele representa a estrutura divina, o princípio basilar e fundamental da realidade. Então, essa força criativa e ordenadora, quando se encontra com a memória, é aí que nascem as musas. E as musas, elas são aquelas que são responsáveis pela inspiração humana. Então isso significa simbolicamente que a nossa memória, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já ouviu, que a gente já passou e que a gente guarda na nossa personalidade, na nossa psique, quando encontrada com o logos, com o princípio ordenador das coisas, com uma estrutura organizada e baseada no princípio ordenador da realidade, é o que permite que a gente crie, que é o que eu estou tentando fazer aqui nesse vídeo, porcamente, que é pegar as minhas memórias a respeito da Odisseia e ordenar elas através de um princípio que faça sentido para que vocês escutem o que eu estou falando e entendam, né? Então é isso que eu estou tentando fazer, eu estou tentando criar. E o texto já começa: "Fala-me, musa". Então o texto pede uma inspiração, trazendo muito essa questão simbólica também do mito, porque o mito, ele não é uma história que alguém, no caso Homero, pega e escreve da própria cabeça ou de próprio punho. Ele, na verdade, é algo que é recebido, é algo que é divino, e é por isso que dura tanto tempo, por isso que
não 100, não 1000, não 2000, mas 3000 anos depois dessa obra ter sido compilada, ela ainda está enchendo salas de cinema a preços altíssimos. Você não consegue nem assistir o filme. Eu tive o privilégio de assistir semana passada, mas foi difícil de encontrar lugar. Eu tive que comprar muito antes, tive que adiar algumas semanas. Então, a gente ainda está totalmente fissurado por essas obras, porque elas duram, porque elas não são de princípio humano. Essas obras, elas detêm verdades que são divinas, né? Porque essas histórias, elas se constroem junto com a nossa capacidade de raciocínio, junto com a nossa capacidade de fala. Então, elas são muito mais profundas do que aquilo que a gente está falando em si. Elas são a respeito daquilo que está organizando o que é dito de fato, né? A gente aprende a ser sociedade com essas histórias e não o contrário. Então, essa história já começa pedindo a inspiração de uma musa. E esses são simbolismos relacionados a isso. E agora vamos aqui para o começo da história em si, que vai fazer um breve resumo, que vai ser útil para a gente. Fala-me, musa, e eu tô lendo na tradução do Adalto Lourenço, que é muito... Adalto Lourenço é o criacionista, do Frederico Lourenço, que é muito simples e muito legal de ler. Fala-me, musa, do homem versátil que tanto vagueou. Aqui ele tá falando de Ulisses, que foi um herói. Ulisses não, Odisseu, que é a mesma pessoa, né? Que foi um herói na guerra de Troia, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. De muitos homens viu as cidades e a mente conheceu. Então ele viu muitos lugares, viajou muito, e isso já estabelece esse caráter tanto explorador, conquistador, como experiente, completo, né? Individuado de Odisseu. E foram muitas no mar as dores que sofreu em seu coração, para salvar a vida e o regresso dos companheiros, mas nem os companheiros salvou, embora o quisesse. Pereceram devido às próprias loucuras. A gente vai parar por aqui. Então, aqui faz um breve resumo da história de Odisseu, que sai para a guerra de Troia, e na volta da guerra de Troia, que dura 10 anos, ele perde todos os seus companheiros, passa por muitos problemas, e essa é a Odisseia, esse retorno de Odisseu para casa, que é Ítaca. Inclusive, é lá que Telêmaco, que é seu filho, está. Bom, a história começa, então, com um concílio divino, né? E é um conselho que lá no Olimpo, os deuses se reúnem para falar. Quem chama esse conselho é Atena. E aqui já tem uma coisa muito interessante que vai ser muito recorrente nessa história, que é a questão da trapaça, né? Até da enganação e das artimanhas. Artimanha talvez seja uma palavra melhor. Porque a Atena convoca esse concílio e ela aproveita da oportunidade de que Poseidon não está no concílio. Poseidon está na Etiópia, porque os etíopes tinham hectatombes para dar para Poseidon, que são sacrifícios. Então ele estava em festim lá na Etiópia, ele não estava no Olimpo, e Atena aproveita desse momento para rogar pelo retorno de Odisseu para casa, que ainda está vagando. Odisseu ainda está vagando, voltando da guerra de Troia. E isso é interessante porque mais para frente na história a gente vai entender que Poseidon tem uma rixa e um ódio por Odisseu. Então ela já começa com essa trapaça para rogar por Odisseu enquanto Poseidon não está lá, porque ele não deixaria, ele não permitiria o retorno de Odisseu para casa. Então acontece uma conspiração divina para o bem de Odisseu, né? Então Poseidon não participa disso. E eles permitem que Odisseu volte para casa. Eles admitem que já está na hora dele voltar, né? E Atena, então, que é importante a gente deixar certo, que Atena, ela é uma deusa da guerra, ok? Só que ela não é uma deusa da guerra como... não é Eros. Eros é o deus de outra coisa. Ares. Não é uma deusa da guerra como Ares. Eros é o deus do amor, na verdade, né? Do amor erótico. Eros
E Ares, ele é um deus da guerra também, assim como Atena, porém, ele é um deus da guerra masculino e violento, né? Então, vamos pensar que ele é um deus da pancadaria, ele é um deus bélico, né? Um deus da arma mesmo, assim, e do confronto violento. E Atena não. Atena, ela é uma deusa, na verdade, da guerra no sentido estratégico. Então, a gente já nota isso no começo do texto, quando ela tem esse estratagema para rogar por Ulisses, por Odisseu. Vou falar Odisseu aqui ao longo do vídeo, né? Então ela já usa esse estratagema para rogar por Odisseu, quase que saiu Ulisses de novo, enquanto Poseidon não está lá. Então, revelando já esse caráter, né, de Atena, que é o caráter estrategista da guerra. Então ela se lança do Olimpo como uma lança mesmo, assim. É uma imagem bem bonita que tem no livro. Eu gostaria muito de ter visto isso no filme, inclusive. Ela se lançando do Olimpo. E ela vai para Ítaca, que é uma ilha onde Odisseu era o rei. E lá em Ítaca, a gente tem uma situação extremamente caótica. Ok? Esse é o simbolismo que o texto quer colocar aqui pra gente. Que na casa de Odisseu, no palácio de Odisseu, nós temos os pretendentes da esposa de Odisseu. São pessoas que querem casar com a rainha, com a esposa de Odisseu, porque Odisseu não volta há 20 anos. Então ninguém sabe se ele morreu, se ele vai voltar, se ele não vai. E tá todo mundo pressionando a rainha para que ela case novamente com um dos pretendentes. Acontece que os pretendentes, eles têm o ônus de estar lá. Só que eles abusam dessa hospitalidade de estar ali na casa, dessa xenia, que é uma palavra muito importante. Se escreve xênia, né? E essa xenia, que é a lei de Jove, é a lei de Zeus, ela diz exatamente isso, de que você... No filme, eles enfatizam bastante isso. Elas dizem que você precisa receber bem aqueles que precisam ser recebidos, mas que você também não pode abusar da hospitalidade de quem te recebe, né? E é exatamente isso que esses pretendentes estão fazendo. Eles são reconhecidos no texto como pessoas parasitárias, né? Tem um trecho que fala: eles devoram a tua casa impunemente, né? São parasitas do oikos, né? Que é o lar, assim. E é interessante porque eles simbolizam aqui jovens que estão entrando no simbolismo dos pretendentes, que é muito relevante na história. Eles representam aqui jovens que cresceram sem uma figura paterna, sem o logos paterno, sem uma autoridade, né? Então, eles crescem no caos. Por que eles crescem sem pais? Porque os pais foram para a guerra, né? E os que não estão ali porque os pais foram para a guerra e eles cresceram sem pais, eles se livraram da convocação militar. Então, ou o cara não cresceu com uma autoridade, não é um ambiente ordenado pelo logos, pelo princípio das coisas, ou são covardes que estão ali, porque eles fugiram do alistamento, né? Então, você percebe que são pessoas complicadas, e é exatamente isso que eles são, é exatamente assim que eles agem. Eles agem como tais, eles agem de forma parasitária, de forma desrespeitosa, de forma não civilizada, de forma não humana, de forma não masculina, de forma não saudável, de forma não sã, porque eles representam isso. O simbolismo dos pretendentes é fundamental na história. Eles representam aquilo que é de baixo no homem. Baixo. Eles são animalescos, eles não representam eles não respeitam a estrutura social, e eles são movidos por suas paixões, né? Então eles são movidos por gula, por luxúria, eles têm relações com as servas da casa, eles desrespeitam completamente a xenia, a lei disciplinante do reino, né? Da estrutura das coisas, da estrutura social, da coesão social. Eles estão acabando com isso. Então, essa é a representação simbólica dos pretendentes. E
E eles evitam então a guerra para saquear o palácio. E ali a gente tem uma figura que seria teoricamente responsável por resolver isso, que é o filho do rei. E o filho do rei é Telêmaco. Só que quando a gente é apresentado ao personagem de Telêmaco, Telêmaco não sabe que ele é o filho do rei, né? Então, simbolicamente, ele não tem essa percepção de quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Ele tem mais dúvida do que ímpeto de resolver aquele problema e botar ordem na casa, resolver as coisas, né? Tirar aquelas pessoas dali. Ele tem mais o ímpeto da dúvida do que a ousadia de realmente seguir a missão dele, que ele tem que fazer, de seguir a função dele ali, né? E a dúvida dele é representada por um momento em que ele diz que nenhum homem conhece a sua própria geração. Ele fala: minha mãe fala que eu sou filho de Odisseu, mas eu mesmo não sei. Eu não sei. Ele representa essa dúvida. A dúvida da linhagem, a dúvida de onde ele vem. E, consequentemente, quando você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai. Você não sabe o que você tem que fazer. Você está perdido, né? E a modernidade é muito isso, né? A gente está perdido. A gente não tem uma história de onde a gente vem que é unificada. Então, a gente não sabe qual que é a direção que a gente está indo. A gente está parado, perdido, né? Flutuando, assim. Aí cada um fala uma coisa e a gente fica deprimido e perdido, enfim. Então ele tem uma crise de identidade e a ausência física do pai ali causa essa descrença de Telêmaco sobre ele mesmo. Ele fica numa paralisia que é infantil, né? E Atena, quando ela desce para Ítaca, ela vai diretamente no palácio falar com Telêmaco. Atena é interessante porque Atena ela sabe aonde que está Odisseu, mas quando ela vai falar com Telêmaco, ela se transforma em Mentor, né? Atena, ela é uma deusa que ela consegue se morfar, né? Morfar de Power Rangers, né? Ela consegue se transformar em outras coisas. Tem uma palavra para isso que eu esqueci. Em outras pessoas, né? Então ela se transforma em Mentor, que é um rei também. E ela vai até o palácio. E quando o Telêmaco vê que ela está parada na porta ali, como Mentor, ele fica com raiva. Digo, por que ninguém está recebendo esse estrangeiro? Então a gente vê que simbolicamente tem uma divisão entre Telêmaco e os pretendentes, porque ambos cresceram sem uma figura, só que sem uma figura paterna, sem uma estrutura social coesa. Porém, um lado não respeita a Xenia, o outro respeita. O outro não está perdido, né? Vamos colocar assim, no sentido de não é uma causa perdida. Apesar de Telêmaco não ter qualidades do pai como coragem, como ímpeto, como valentia, ele é educado, né? Nesse sentido, ele é cível. E ele vai então receber Mentor, que é Atena disfarçada, e eles começam a conversar, certo? E Atena, ela exorta Telêmaco a sair da ilha, né? Então ele passa ali por um Tarsus, que é um chamado para ação, um call to action de Atena, que é divina, para ele sair da ilha, ir atrás de notícias do seu pai. Simbolicamente isso é muito importante, porque ela sabia onde o pai dele estava. Ela podia ter falado, mas não é assim que os deuses ajudam a gente. Então isso é uma aplicação muito, muito interessante. Não é assim que Deus se comunica com a gente. Deus poderia fazer tudo por mim, né? Mas na verdade ele tá aqui para fazer eu fazer as coisas, né? Para fazer eu passar pelas coisas. E ele
Ele não precisa que eu faça nada, que eu preciso fazer as coisas, né? E esse é o caso com Telêmaco. Ele precisa iniciar essa jornada do herói dele. Ele precisa passar por esse processo para que ele se torne, de fato, o rei, né? Para que ele se torne o príncipe que ele deveria ser e não é. Então, ele pode ser filho de Odisseu, em teoria, mas na prática ele nem reconhece essa linhagem, ele nem sabe. E ele não é filho de Odisseu. Odisseu é um grande guerreiro e ele é uma criança ainda, né? Ele tem 20 anos na história, se eu não me engano. 20, 21 anos, algo assim. E ele é uma criança. Ele precisa crescer. E Atena é o primeiro momento em que ele é confrontado com isso. Atena confronta ele com isso e falando, olha, você precisa ir fazer a sua jornada, né? Ir atrás de notícias do seu pai. Você precisa resolver isso, né? Sai da sua casa, sai da casa dos seus pais e vai rumo ao desconhecido, né? E logo após isso, a Atena, ela se transforma... Atena se transforma em um passarinho e sai voando. Então, Telêmaco sabe que quem estava falando com ele era divino, era Deus, né? E quando ele sabe isso, ele começa a criar um brio, né? Uma atitude, né? Vamos colocar desse jeito. E a primeira coisa que ele faz é que ele confronta verbalmente os pretendentes naquela mesma noite. Ele começa a argumentar com os pretendentes, né? Mas ele não vence, né? Ele não vence os pretendentes através da fala. Até porque não é assim geralmente que você lida com esse tipo de pessoa. Mas o que acontece é que então um ponto inclusive interessante é que Atena cita Orestes, que é o filho de Agamenon, que mata a mãe dele porque ela matou o pai dele, né? Então esse é um exemplo positivo aí que Deus deixa pro Telêmaco, né? Fala, olha, ele matou a mãe dele porque era o que ele tinha que fazer, né? E isso representa um corte com a maternidade, né? Você precisa matar sua mãe simbolicamente e seu pai. Isso é uma coisa que todo mundo meio que concorda, assim, né? Quem faz essas análises simbólicas. É que essa morte pode ser simbólica, né? Mas você sair da casa da sua mãe, você sair da casa do seu pai, por exemplo, é um tipo de morte, né? E ela usa esse exemplo. E logo em seguida, Penélope, que é a esposa de Odisseu e mãe de Telêmaco, desce dos seus aposentos, onde ela estava tecendo, e a gente vai voltar no simbolismo do tear daqui a pouco, e ela reclama do barulho da lira, porque do canto, né, do Aedo, que é o cantor, o bardo, né, medieval assim, que está lá cantando histórias de Troia. E ele está cantando histórias de Troia, e isso fere Penélope, porque o marido dela foi para a guerra de Troia e não voltou. Então, isso é muito ruim para ela, é muito difícil para ela lidar com esses cantos, né? E ela pede para ele parar. E Telêmaco corta. Telêmaco fala, não, volta pro seu quarto, vai tear, deixa que a lira toque, não tem problema. Ele tá falando de grandes feitos, ele tá cantando as músicas, deixa ele cantar. E isso é um corte de Telêmaco com a figura materna, que é Penélope. Então, muito interessante que ele já começa esse processo ali, depois de ser incentivado por Deus a passar por isso, né? E ele tem, então, agora começa a tomar esse comando do salão ali onde estão os pretendentes, né? E ele agora começa o fim do silêncio, né? Porque ele chama uma assembleia para falar com os pretendentes, para falar dos pretendentes, né? E ele verbaliza o confronto com os usurpadores da casa dele ali, com o pessoal que está usurpando das benéficas do palácio, pela primeira vez. E essa convocação ela é pública para impor essa lei civil que ele tem e eles não têm, né? Então a gente tem esse simbolismo
de desbalanço entre essas duas formas de juventude, vamos colocar assim, né? E assim finaliza o canto 1, que é o primeiro canto do livro, né? E o canto 2 começa com uma figura bem interessante, bem bonita, que amanhece, né? Então, quando chegou aquela que cedo vem, a aurora de rosa e os dedos, é uma frase que se repete muito, que eu comecei o vídeo com ela, na Odisseia. Quando amanhece, basicamente, Telêmaco, então, ele se levanta e diz que ele pega uma espada afiada, né? Veste sua roupa, pendura no ombro uma espada afiada e coloca as sandálias nos seus pés resplandecentes. E ele se assemelhava a um deus. Então agora tem uma centelha divina ali, né, em Telêmaco. Agora, o que isso significa simbolicamente, que tem uma centelha divina nele? Que ele está agora começando a se nivelar, né? A se direcionar a um propósito que transcende aquilo que ele está vivendo de imediato ali, né? Então agora ele começa a ter um propósito de fato e essa centelha é vista nele. Ele se veste como um soldado se vestiria, como um filho de Odisseu se vestiria. Então agora ele começa a afirmar essa identidade dele, né? Depois de ser confrontado pelo divino, pelo divino, pelo direcionamento divino, pelo um posicionamento e por um propósito que está além daquilo que é o que ele está vendo ali de imediato, né? O que acontece então é que ele chama essa assembleia, né, na noite passada, e agora ele imita Odisseu nas roupas. E esse agora guerreiro, né, vai para frente dos cidadãos e para frente dos pretendentes. E ele não consegue convencer os pretendentes de que o que eles estão fazendo é errado. Eles acreditam que eles estão na razão deles. E, inclusive, eles revelam que eles sabem de uma artimanha que a Penélope tá tendo para atrasar o casamento com um deles. O que acontece é o seguinte: Penélope tem um tear, que é uma máquina de tecer tecidos, né? E o tear, ele é um microcosmos na Grécia Antiga, né? Você tem a figura das moicas, né? Se eu não me engano, que tem até no desenho do Hércules de 97, que elas ficam tecendo ali a realidade e quando chega uma hora da pessoa morrer, elas tiram um fio e cortam, né, o fio da pessoa. Então, tem esse simbolismo muito forte do tear enquanto um microcosmo, né? Uma pequena realidade ali acontecendo. Tem, inclusive, o simbolismo do fio vertical, das travas verticais e do fio horizontal, que representam exatamente, né, a cruz, que é o horizontal, que é o princípio, que é a ideia, né, com o horizontal, que é o mundano, que é o baixo. Aqui seria, por exemplo, né, a distinção entre Telêmaco e os pretendentes, ou entre o divino e o mundano, entre a ideia e o corpo, entre o espírito e a matéria, né? Então, é a totalidade das coisas que existem. E o que a estratégia que Penélope tem, o estratagema, a trapaça de Penélope, né, que, como eu disse, vai ser um tema muito recorrente, é que ela à luz do dia, né, sob a vista de Hiperion, do sol, ela faz o tear, ela faz o tecido, que, só para explicar, é um sudário para Laerte, que é pai de Odisseu, né, sogro dela, que está muito velho, e ela se propõe a fazer um sudário, que é um manto que ele vai usar quando morrer, né, antes de se casar. Então ela fala: olha, eu vou casar com um de vocês, só que antes eu quero terminar o sudário que eu tô fazendo para Laertes, que é meu sogro. Só que à luz do dia ela faz o sudário, e quando chega a noite, à luz de tochas, ela
desfaz o que ela fez ao longo do dia. E aqui tem um simbolismo muito interessante, muito rico, que é o tempo cíclico, que é reconhecidamente feminino. É uma coisa... Por exemplo, se você pegar o tempo masculino, ele é linear, né? Ele é em direção a alguma coisa, então ele é movido à conquista, como a Guerra de Troia, no caso de Odisseu, trazendo essa dualidade, né? Então a Guerra de Troia e depois o retorno para casa, ele é linear, ele é baseado em objetivos e conquistas. E o tempo feminino não, ele é cíclico, ele é baseado em gestação e luz, né? Gesta e nasce. Ou uma planta, você planta, rega, cresce e morre. Planta, rega, cresce e morre. Ou até mesmo a questão do dia e da noite é muito associado ao masculino e feminino, no sentido de que o dia ele é mais consistente, né? O sol ele brilha consistentemente ao longo do ano, em posições diferentes, mas ele brilha consistentemente. E a lua, ela tem suas fases e ela é mais feminina nesse sentido. Inclusive até o próprio ciclo menstrual feminino é regulado junto com a lua, né? Que é fases, ciclos, né? E um segundo simbolismo muito interessante do tear, ainda no tear, e nessa questão do dia e da noite, é que é a questão da cristalização, onde ao longo do dia a gente adquire experiências, né? Mnemoses, né? E inspirações, e ao longo da noite a gente processa elas, né? Então, é isso que significa o tear. É como um pão que você faz ao longo do dia, só que durante a noite você tem que deixar ele lá ocioso para ele crescer, senão não dá certo o pão. Ou até o ócio criativo, que é muito falado. O ócio criativo você tem que ter um momento onde você não tá fazendo nada para que as ideias venham, né? Para que a musa te inspire, não é? Então, um outro exemplo é a própria planta, né? Onde você planta e você tem que deixar ela ali morta, né? Por um tempo, no escuro, embaixo da terra, no caos ali, para que ela depois cresça. Então, esse é o simbolismo do tear e do dia e da noite, que é um aspecto muito interessante, porque Penélope não vai fazendo e desfaz ou faz devagar, ela faz ao longo do dia solar, masculino, e ao longo do dia e ao longo da noite ela desfaz, ela processa aquilo, né? É como a gente vive durante o dia, ao longo da noite a gente processa o que a gente viveu, a gente desfaz o que a gente viveu. Acontece aí então, eles estão nesse concílio, nessa assembleia, né? E acontece que Telêmaco ele perde no argumento, né? Ele fala o logos, ele fala a verdade, mas isso não basta, porque não é falando que você resolve esse tipo de gente, como eu disse. E ele lança o cetro ao chão e chora como uma criança. Ele perde. Então, aquele brio não foi suficiente, né? Ele por si só não é suficiente, né? E é interessante. Esse é o simbolismo, né? O último ponto do canto 2 é que ele comete mais um matricídio, vamos colocar nesse sentido, né? Ele mata a mãe dele em mais um sentido. Mas antes tem uma coisa interessante, que é ao longo dessa assembleia, no fim dessa assembleia, Zeus manda 2 águias para se dilacerarem em cima da assembleia, né? E Aliterces, que é um ancião dali, né? Um homem muito velho, muito sábio, ele explica o que significa. Então ele traz o simbolismo pra gente, né? Ele já explica o simbolismo pra gente nessa parte. Ele fala que o voo violento profetiza o retorno de Odisseu e a purgação, né? A limpeza disso dos pretendentes, que é aquilo que há de baixo no homem, aquilo que há de animalesco no homem, não é mesmo? Então, aí está o simbolismo desse episódio das águias, das 2 águias que Zeus manda. Uma outra coisa interessante é que as águias são animais que elas vivem em cima e elas veem tudo, né? A águia é um símbolo da visão. Então, nada
vai passar despercebido. Ninguém vai se livrar de nada que tá fazendo de errado aqui no palhaço, certo? É uma das formas da gente visualizar essa questão. E o que acontece é que Telêmaco, então, ele decide partir em busca de notícias do pai. Ele vai, então, aceitar esse call to action, esse Tarsus, esse chamado para a ação, esse início da jornada do herói dele, né, da telemaquia, passando da infância para a idade adulta, para a maturidade, vamos colocar assim, né? E o que ele faz é que ele chama Euricleia, que é uma ama de leite de Odisseu. Então, ela que deu leite para Odisseu, que é o pai de Telêmaco, né, o herói da história. Ela foi comprada por Laertes, que é o vô de Telêmaco, o pai de Odisseu, que é o que está morrendo, para quem é o sudário que Penélope está fazendo, né, e desfazendo. E ela foi comprada por um preço muito caro. Ela foi comprada por 20 bois. E ela é uma mulher de muito respeito. E Laertes respeitava ela como ele respeitava sua própria esposa. Tanto que ele não dorme com Euricleia, que é essa mulher que hoje é muito velha, né? Ele não dorme com ela em respeito à sua esposa, por medo de ser repreendido, mas é o que era esperado que ele fizesse, né? Porque ele compra ela por um preço muito caro, mas ela acaba sendo ali como se fosse uma governanta da casa, né? E o que Telêmaco faz é que ele sai, então, ele fala para ela preparar os navios e fala para ela não avisar a mãe dele, criando essa separação da criança com a mãe, mais uma vez, né? Mais definitiva agora, porque agora ele vai embora, ele vai sair em direção ao desconhecido e não vai contar para a mãe dele. É isso que isso simboliza. E ele faz essa fuga, então, no secreto, à noite. Ele foge, ele pega o barco e foge à noite em direção ao mar, em direção ao desconhecido, no escuro, né? Só que esse caos desconhecido que ele tá indo em direção agora, que é o mar, né, é diferente do caos que estava na casa dele, porque o caos da casa dele estava por passividade dele. Esse é o simbolismo. Só que esse caos está por atividade, né? Ele está sendo ativo, ele está engajando com o caos de forma consciente e de forma voluntária, né? De forma consentida. Ele está olhando no olho do dragão, né? Ele não está correndo do dragão, o dragão está correndo atrás dele, é diferente, certo? Então isso representa esse momento que de fato a chave vira, né? Ele dá um mergulho no desconhecido, no inconsciente, nessas águas escuras em busca do seu destino. E esse, inclusive, é o batismo de Telêmaco, o primeiro batismo de Telêmaco, que ele passa pelas águas pela primeira vez, né? Em direção à ilha de Pilos. E aqui acaba o canto 2. E no canto 3, ele chega na ilha de Pilos, né? E acompanhado de Atena, né? E a ilha de Pilos é onde mora Nestor. O rei é Nestor. Nestor é um rei que serve na guerra de Troia, junto com Odisseu. Então ele conhece Odisseu, por isso, e ele foi na guerra também. Por isso que Telêmaco vai até Nestor para perguntar para ele: olha, e aí? Você sabe do meu pai? Você sabe se ele saiu, se ele voltou, se ele chegou, se ele tá vivo, se ele tá morto? Você sabe alguma coisa? E no começo, quando Telêmaco chega lá, eles estão fazendo um sacrifício, né? Eles estão fazendo um sacrifício para aquele de cabelos azuis, que é senhor do terremoto, que é Poseidon, né? Que é rei dos mares, que é rei desse profundo e desse desconhecido, deus dos mares, né? Aliás, e eles estão fazendo um sacrifício com muitas pessoas e muitos bois ali, né? E isso já representa como essa cidade, essa ilha que
que Telêmaco encontra, ela está direcionada para o propósito basilar das coisas, né? Esse é o simbolismo aqui. Enquanto Ítaca está largada em caos, tem esse contraste entre Ítaca e Pilos, que é uma cidade que está direcionada aos deuses, né? Está respeitando os deuses e também a Xenia, porque ele é bem recebido lá. Apesar dele mesmo ficar com medo, porque é essa a história de Telêmaco. Ele está com medo, ele fala, como é que eu vou lá falar com o rei? Né? Ele fala, ainda não sou versado em discursos sutis, eu não sei falar com o rei. Como é que eu vou falar com o rei? Isso é representado no filme, inclusive, né? Então, ele hesita, né? Esse é um momento de hesitação de Telêmaco na jornada do herói dele. E ele tem esse medo infantil perante Nestor, né? Que é o rei. Mas Atena, novamente, incentiva ele a sua confiança na sua própria voz e inspiração. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque Nestor, ele fala, olha, você, quando ele vai falar com ele, ele fala, olha, o seu jeito de falar, que era o que ele estava com medo de fazer, é igual ao dele, o seu pai. Então Nestor começa aqui um processo de unificação e de colocar Telêmaco na sua linhagem, né? Como Telêmaco enquanto aquilo que ele é, que é filho de Odisseu. Telêmaco é filho de Odisseu, você fala igual a ele, né? E para Telêmaco isso é muito importante, porque agora ele começa a se ancorar, ele sabe de onde ele está vindo, né? E Nestor serve como esse mentor, como esse velho sábio, né? Que valida a semelhança de intelectual de Telêmaco com Odisseu. E ele tem esse acolhimento, né, até, e passa por essa ancoragem na tradição heróica, até quando Nestor conta para ele histórias da Guerra de Troia. Então ele começa a inserir Telêmaco nesse mundo da guerra e da valentia e da nobreza, né? Telêmaco então passa pelo seu segundo batismo, quando a filha de Nestor é enviada por Nestor, né? A filha dele chama Policasta, se eu não me engano. Se eu não me engano é Policasta. E ele passa por um ritual ali, por um banho, né? Purificador, onde a princesa, o feminino, né? O caótico, então banha ele e unge ele e abençoa ele, né, ungindo ele com óleo, e depois diz novamente, se eu não me engano, que ele ficou novamente se assemelhando a um deus, né? Então, novamente, ele passa por um batismo e por essa morte do seu eu infantil, do seu ego infantil. E assim acaba o canto 3. E agora a gente vai pro canto 4, que é bem interessante também. Ele faz a mesma coisa e ele vai falar com Menelau agora, na ilha de Esparta, né? Menelau é o rei de Esparta, que também serviu, assim como Nestor, junto com Odisseu. E a acolhida é absoluta na corte dele. Então, tem esse processo civilizatório que ele percebe na ilha de Esparta, que, de novo, contrasta com Ítaca, que é a casa dele, que está em caos, está em ruína. Então ele começa a ser apresentado simbolicamente a essa... olha só o jeito que uma sociedade deve ser quando tem um rei, quando tem uma estrutura social, que é representada aqui por Menelau. Inclusive fala bastante da família, né, de Menelau, porque eles estão fazendo uma festa e eles são muito bem recebidos nessa festa, até antes mesmo de saberem quem é Telêmaco. E eles recebem ele muito bem antes de saber quem ele é. Inclusive nem é Menelau que reconhece ele como sendo filho de Odisseu, mas é Helena, que é a Helena de Troia, que causou a guerra, né? Que reconhece ele como sendo filho de Odisseu, e ela também fala: você fala igual ele,
Eu nunca vi ninguém que é tão parecido com alguém igual você é parecido com seu pai. E ela reconhece que ele é filho de Odisseu. E ele, nesse momento, chora. Só que agora esse choro não é um choro passivo por perder uma argumentação com quem está usurpando sua casa, mas sim um choro por ser ancorado nessa linhagem. Ele agora sabe que ele é filho do pai dele. Ele agora sabe que ele é filho de Odisseu. E ele sabe, consequentemente, o que ele tem que fazer, né? Agora ele sabe, ele está renovado, ele está... Enfim. E aí tem uma coisa interessante que é o Nepenthes, que a Helena ganhou uma erva, se eu não me engano, egípcia, né? E ela coloca no vinho para curar temporariamente o trauma e a memória do luto e a dor de Telêmaco e de todo mundo que estava ali contando as histórias de Troia e tudo mais. E Telêmaco, obviamente, estava muito triste, né? E depois que ele chora, é isso que ela faz. E esse Nepenthes, ele tem uma conexão assim com aquilo que enebria, aquilo que numb, né? Como é que fala? Que tira a sensibilidade, né? Eu tenho uma palavra para isso em português que eu esqueci. Mas é numb, que... Enfim, vou ver se eu lembro depois, né? Mas que... causa um efeito analgésico, né? Nesse luto. E não é uma coisa ruim. Como, por exemplo, mais pra frente vai ser o Lotus. Não é uma droga, nesse sentido de vício, né? Mas é algo que limpa, né? Algo que limpa essa dor. Esse Nepenthes, ele é mais associado simbolicamente, por exemplo, à arte, né? Então você cantar, quem canta seus males espanta, né? Ninguém considera cantar como sendo uma droga, mas ele tem o mesmo efeito, né? Só que ela é positiva, porque ela é centrada nesses princípios, né, fundadores da realidade. E não uma coisa que só te entorpece, é a palavra. Uma coisa que você fica entorpecido, né? Tanto que aqui, a gente vai entender os lotófagos depois, quando a gente for falar de Odisseu. Só que aqui, o Nepenthes, ele tira a dor do luto. E o Lotus tira a missão, né? Tira a vontade de cumprir a missão, de voltar para casa. Então é bem interessante, é um paralelo bem interessante que a gente vai ter que falar depois. Ele conta, Menelau então conta, que ele sabe aonde está Odisseu, porque ele falou com Proteu, que é o velho do mar. É um cara que sabe tudo a respeito do mar. Ele é uma verdade ali fluida, né? E mutante. Uma verdade que para obter ela, o Menelau ele teve que conter o Proteu. Ele abraçou o Proteu assim. E ele sabia que ele ia virar vários animais para tentar fugir, então ele fica se transformando ali. Só que ele teve que segurar. Para conseguir a verdade, ele tem que segurar, né? E é assim que a nossa própria verdade né? Proteu é um símbolo muito forte disso, assim. Ele está ali no desconhecido, ele é o velho do mar, ele é o velho do caos ali. Porém, para você ter essa verdade, você tem que insistir muito em querer tê-la, né? Você tem que abraçar ela com muita força e ela vai se transformar em várias coisas. Por fim, ele se transforma em fogo, se transforma em água. Mas como Menelau segura ele ali, ele consegue descobrir a verdade de onde está o pai de Telêmaco, né? Que é de onde está essa estrutura, de para onde que Telêmaco tem que ir, por exemplo. E foi porque ele segurou com muito vigor Proteu, que ele consegue ter essa informação para dar para Telêmaco. Telêmaco, então, agora está completamente ancorado nessa linhagem de quem ele é. E ele vai voltar para casa agora. Ele vai passar por um outro batismo, né? Que é a volta agora. Ele vai, na verdade, terminar o primeiro batismo, né? Ele vai sair da água agora. Só que os pretendentes, eles armaram uma emboscada para matar Telêmaco enquanto ele estava voltando para casa, porque na casa dele é mais difícil. E aqui tem um simbolismo muito interessante, porque enquanto Telêmaco estava lá na casa dele chorando igual uma criança em estado de passividade, os pretendentes estavam abusando
da hospitalidade dele. A hora que ele sai em direção ao caos, a hora que ele vira homem, né? A hora que ele encara o perigo ali real, ele se transforma em um perigo político. Agora eles não estão abusando dele. Agora eles estão tentando matar ele. Estão tentando eliminar essa ameaça, né? E isso é muito importante, porque é isso que acontece. Se você está no estado de passividade, você vai ser abusado. Agora, decide fazer alguma coisa, mudar a sua realidade, transformar as coisas, falar a sua verdade, para você ver quanto de pedra que você não vai tomar, de quanta pedrada que você não vai tomar, né? É a mesma coisa com Telêmaco, certo? E o que acontece é que eles vão tentar pegar Telêmaco ali na ilha de Asteris, que inclusive é estrela, né? E ele passa agora por essa primeira vitória política. Agora é o momento em que, de fato, a telemaquia acaba, porque ele passou por isso e agora ele é o quê? Um guerreiro. Ele não é uma criança mais que está ali passiva no palácio do papai no palácio de Ítaca que o pai dele fez. Agora sim, ele montou num navio, ele saiu em direção ao caos, ele cumpriu a missão dele, ele estava voltando, ele tentou ser assassinado e ele foge com a ajuda de Atena. Ele contorna a ilha ali, os pretendentes perdem ele e ele volta para casa depois da emboscada na rochosa ilha de Asteris, certo? E aí ele é forçado a adotar uma astúcia prudente, que é bem o que o pai dele era, né? Um guerreiro muito astuto. Esse foi o fim da telemaquia, os 4 primeiros livros. Eu quero muito lançar na próxima semana o vídeo a respeito da Odisseia em si, que é essa viagem de Odisseu, e depois fazer mais um vídeo a respeito do retorno de Odisseu. Eu espero que os aspectos simbólicos tenham ficado bem claro para vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês achem fascinante esse tema assim como eu acho. E manda comentário aí, deixa o que vocês acharam, o que vocês pensaram a respeito dessa obra, que não está aqui também, ou se vocês acharam alguma interessante, alguma das coisas que a gente conversou. E tudo de bom, Deus abençoe, obrigado por assistir. E até mais. Goodbye, my friends.